Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira, dia 27 de agosto. Sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, também pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio, das notícias e informações que estão comprometidas contigo, produtor rural brasileiro. Você também nos acompanha pelo Facebook do Canal do Boi, dezenas de páginas que levam o nosso programa, pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, e a partir deste momento a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto ao estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela audiência e a participação de todos. Começo o programa de hoje falando sobre uma iniciativa muito interessante feita lá no estado do Mato Grosso, envolvendo professores da Universidade Federal, pesquisadores e pesquisadores da Embrapa Agro Silvo Pastoril também. O que esse experimento ele determina? Como que pode ser trabalhada uma segunda safra para conseguir, além dos resultados de campo, né, do produto que vai ser ali trabalhado, mas também uma maior palhada, garantindo um melhor cenário para a safra de soja. Quem nos mostra como foi essa atividade feita em Mato Grosso é o repórter Valdir Pacheco. Na Fazenda Santana, localizada em Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, foi montado pela Embrapa Agro Silvo Pastoril e a Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop, um experimento de consórcios de segunda safra para SPD. O trabalho de coleta vegetal de hoje está sendo conduzido pelos pesquisadores Dr. Flávio Vlurk, da Embrapa Agro Silvo Pastoril, e pelo professor e pesquisador Arthur Belling, da UFMT. Flávio Vlurk, que acompanhou a implantação dos trabalhos, fala dos 7 consórcios em sucessão. O primeiro deles é a testemunho padrão, é a sucessão soja-milho. Depois vem soja, milho consorciado com braquiária. O terceiro, soja, milho consorciado com braquiária e crotalária expectáveis. Logo em seguida, nós temos soja, consórcio de sorgo, ponta negra com crotalária expectáveis. Depois um outro consórcio, soja, sendo seguido do consórcio do sorgo BRS 373, mais estilosante BRS Bela, novo estilosante da Embrapa para solos, textura média e mais argilosa. Em seguida nós temos o consórcio soja, consórcio da braquiária rusiensis com a crotalária expectáveis. E por fim nós temos soja seguido do consórcio sexto, formado pela braquiária rusiensis, pela crotalária expectáveis, pelo nabo forrageiro, pelo trigo morisco, pelo níger e pelo gergelim. Então nós temos aí 6 materiais diferentes, buscando aí a máxima biodiversidade microbiológica para esse solo. A coleta da massa vegetal de diversas plantas de cobertura é para mensurar a palhada no sistema de plantio direto da soja. A dinâmica contou com o auxílio dos acadêmicos de agronomia da Universidade Federal. O professor Arthur também acompanhou desde a implantação, fala da finalidade do experimento. Como é que é feito esse procedimento? Então, primeiramente, a gente vem aqui para o campo com um quadro com área conhecida. Então é importante para fazer essa mensuração. Esse quadro que a gente utiliza tem uma área ali em torno de 0,45 metros quadrados. A gente escolhe os pontos aleatoriamente, uma quantidade de pontos que represente o local. Nesse caso a gente está fazendo uma coleta com 6 pontos por tratamento. E nesses 6 pontos a gente aloca esse quadro e coleta toda a massa, a massa vegetal que tem ali dentro. Que é a massa das plantas de cobertura que nesse momento já estão no seu estágio de decomposição, a maior parte delas, né? Então a gente faz essa coleta dessa massa vegetal, aí a gente depois leva para a balança, faz a pesagem aqui mesmo, dessa massa, dessa área conhecida, e aí a gente aloca em sacos de pano ou de papel, dependendo da quantidade, e a gente leva para o laboratório. No laboratório é colocado essas amostras na estufa para fazer a secagem e retirar toda a umidade que tem nessa massa vegetal. Com isso a gente consegue calcular a quantidade de palhada que realmente a gente tem aqui. E posteriormente a gente vai fazer o quê? Moer essa amostra e levar para o laboratório para poder fazer a análise dos teores de nutrientes, principalmente os macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, e também alguns micronutrientes. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
E olha, nesta sexta-feira houve a confirmação por parte de exportadores privados de mais um volume de vendas de soja norte-americana para a China. Durante os últimos dias, isso tem se confirmado diariamente. E ontem eu falava no podcast Agrodinheiro, aqui do canal do Boi, que você vê nas mais variadas plataformas, como Spotify e também no portal sba1.com, a respeito das aquisições que a China fez. Olha só, de acordo com alguns dados que eu conversei com alguns analistas e checando também algumas fontes, estão dando conta que nesta semana a China aproveitou os preços mais baixos e fez aquisições entre 1,5 milhão de toneladas até 1.700.000 toneladas, dá cerca aí de 25 carregamentos que foram comprados pelos chineses junto aos norte-americanos, aproveitando um cenário de soja com preço mais baixo. Soja que hoje, na reabertura dos negócios, às 10h30 da manhã no horário de Brasília, vinha, assim como o milho, operando em queda. Vamos saber como é que a soja vem neste momento. Nós temos soja permanecendo no recuo. Você vê aqui a posição de setembro a $13,49 mais 4 por bushel, a queda de 1,32%. Novembro, $13,15 mais 6 o bushel, queda de 0,79%. Nós temos aqui janeiro, $13,20 mais 4 bushel, queda de 0,73%. E ainda a posição de março vindo a $13,22 mais 2 por bushel, com uma queda de 0,75%. São os negócios que eu destaco aqui no Agricultura BR em relação ao que vai ocorrendo com soja lá na Bolsa de Chicago e que a gente vai destacando por aqui. E olha, falo agora a respeito de um dos motivos, né? Tem chuva chegando forte ali no estado de Minnesota, um dos importantes estados produtores lá nos Estados Unidos. Esse é um reflexo direto para a soja estar recuando neste momento. E agora destaco o mercado do dólar. Já vou adiantar aqui um cenário. Dólar, índice Bovespa, está tudo acompanhando fatores lá nos Estados Unidos, né? Estados Unidos está relacionado ali ao Banco Central norte-americano. Mas veja só como o dólar comercial recua para R$ 5,20 mais 6, queda de 0,96%. E aí nós teríamos aqui um cenário de queda, tá? E esse cenário de queda, ele está muito relacionado à fala de um dos principais representantes do Banco Central dos Estados Unidos em relação aos estímulos econômicos que estão sendo dados para a economia norte-americana e também sobre a sua retirada. Isso trouxe um humor para o mercado diferente, Pulga, que vai refletindo aqui no Brasil também. Como é que essa decisão por lá, que não é uma decisão ainda, né? Ainda é um comentário. Como é que isso está afetando o Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o dólar hoje, depois do discurso do chairman, né, do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, sinalizando que ainda não haverá, pelo menos no curto prazo, a retirada daqueles estímulos financeiros, resumindo, não vamos parar de comprar ativos de empresas até que a nossa economia esteja muito bem. Como sinalizou assim, o mercado reagiu com continuidade de baixa para o dólar. O dólar agora há pouco, chamado dólar index, por exemplo, já recuava de novo para a faixa de 92 mil pontos, que é aquele índice que mede, repito sempre aqui, a relação do dólar com moedas fortes, como por exemplo a libra, né, como o euro e como o dinheiro japonês. Neste momento opera aí na faixa de 92.730 pontos. Para se ter uma ideia, o telespectador deve lembrar, há pouco tempo o chamado dólar index estava acima de 93 mil pontos. Agora já recua. Recua frente às moedas mais fortes do mundo e recua também frente a moedas de países emergentes como o Brasil. Agora há pouco a queda era próxima de 1%. Neste momento, a R$ 5,20, o dólar recua 0,98%. E por que recua? Porque ainda não há perspectiva de retirada daqueles estímulos do governo americano, do Banco Central americano, ao mercado. Portanto, há aí uma reação positiva nas principais bolsas do mundo. Veja, nosso índice Bovespa também sobe acompanhando as principais bolsas do mundo. Lá fora, vamos acompanhar lá fora o que está ocorrendo? Os principais índices do mercado americano vêm em alta. Veja, índice Nasdaq sobe 0,1%,
sobe 1% agora, hein? Sobe mais. O índice Standard & Poor's sobe 0,74% lá. O índice Dow Jones também sobe lá 0,64%. Na Europa, as bolsas fecharam em alta assim que houve uma sinalização da continuidade desses despejar de dinheiro no mercado americano. Não foi diferente aqui. Agora há pouco a nossa bolsa subia mais de 1%, passava de 120 mil pontos. A perspectiva, a partir de agora, é de aguardar na próxima reunião, em setembro, se o Banco Central dos Estados Unidos vai anunciar a redução dos estímulos ao mercado. Para se ter uma ideia, atualmente ele está na ordem de 120 bilhões de dólares por mês. O governo pode, o Banco Central americano pode reduzir lentamente, mas também não vai cortar rapidamente esses estímulos. Por isso, as bolsas reagem em alta lá fora. E nessa desvalorização do dólar, há uma correção para os preços do petróleo. Lógico, vale lembrar que petróleo agora há pouco voltava a subir, petróleo negociado agora no mercado opera, petróleo tipo Brent, acima de 71 dólares e 40 centes o barril, e o petróleo WTI a 68 dólares e 62 centes, sobem aí, tanto o petróleo WTI como o Brent, mais de 1,80%. É uma reação positiva no mercado, mas sempre atento, porque trata-se de correção de valores. Não significa que tenha tido grandes mudanças no comportamento do mercado financeiro. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. E por aqui o Agricultura BR segue. E agora eu vou falar sobre como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. Olha, você viu agora conosco, nós temos soja recuando na Bolsa de Chicago. Esse recuo com a soja em Chicago, ele está relacionado às chuvas chegando em áreas importantes de produção, principalmente o estado de Minnesota, tá? O mercado precificando esse cenário. E falando do dólar, o dólar cai no Brasil. Se o dólar cai, aí o Pulga acabou de explanar a respeito desse posicionamento, agora vai ser assim, né? Todo mês vai ter uma pressão, essa pressão vai ser precificada pelo mercado, de quando que vai sair ou não, e em qual velocidade que vai sair esses incentivos, né, de mercado em relação aos Estados Unidos, durante o Covid. Mas como os números ontem que foram colocados sobre emprego nos Estados Unidos não foram muito bons, só para ressaltar, eu falava na terceira edição do Agricultura BR ontem lá no Agrocanal. O que acontece? Havia uma expectativa de 250 mil pessoas acionarem seguro-desemprego por lá. Foram 253 mil. É claro que a economia não está ruim, mas também não está tão bem quanto se esperava. Então seria muito complicado retirar esse incentivo agora. Mas toda essa coisa que eu falei reflete nisso. Reflete na soja agora com um valor também menor do que o menor valor praticado na semana na referência aqui para entrega em setembro nos portos de Santos e Paranaguá. R$ 169,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora, portanto, em recuo, soja nos portos. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR eu vou conversar com Felipe Reis, analista da Geocis. E ele vai falar conosco a respeito, claro, do cenário de produção, da relação produção no Brasil com o clima, mas principalmente por que algumas produções aqui no país ainda têm risco. São elas café, cana-de-açúcar e trigo. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 679-9173-3737. Eu vou para o intervalo e volto já. Falamos agora sobre produção no Brasil e as chuvas têm melhorado a situação de umidade de solo em importantes regiões produtoras do país e em algumas culturas que foram severamente afetadas, ou pela falta de água, ou posteriormente por conta também de geadas. Entretanto, algumas culturas ainda têm risco. Essas culturas, podemos citar aí o trigo, a cana, o café, e é para falar a respeito deste assunto que nós vamos conversar agora pela internet com o analista da Geocis, o Felipe Reis, que participa agora do programa conosco. Daqui a pouco, o pessoal está falando que o Felipe vai estar aqui com a gente no Agricultura BR. Antes, nós vamos então falar a respeito de como que está a previsão do tempo. E olha, chuva forte e também cenários diferentes no litoral brasileiro. É o que nós vamos conferir com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. A frente fria que tem atuado no país há alguns dias começa agora
a se deslocar em direção ao oceano, mas ela ainda vai influenciar o tempo em diversos estados, viu, Fabiano? Nas áreas entre o Mato Grosso do Sul, também sul de Goiás, Triângulo e sul de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Paraná e norte de Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Mas vamos ver a previsão mais detalhada, começando pelo sul do país, nas áreas entre o centro e sul de Santa Catarina, sudoeste aí do Paraná, o sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva, viu? No Rio Grande do Sul e também no oeste catarinense, o sol aparece durante todo o dia, com temperaturas baixas e há previsão de geada na campanha gaúcha. Na outra metade do país, mais precisamente no oeste de Mato Grosso, também na região norte, a previsão é de sol e de pancadas de chuva. E no litoral no nordeste, a chuva acontece no final do dia, mas sem grande intensidade, Fabiano. Agora o tempo permanece seco em grande parte de Goiás, também leste de Mato Grosso, Tocantins, norte de Minas e sertão nordestino, com temperaturas altas e baixos índices de umidade relativa do ar. E por falar em tempo seco, Fabiano, apesar da previsão de chuvas no sudeste e centro-oeste nos próximos dias, a chuva não é volumosa nem contínua o suficiente aí para minimizar os focos de incêndio. A previsão de calor e tempo seco no início de setembro agrava ainda mais a situação no centro-oeste, sul da região norte, interior do nordeste e também sudeste brasileiro. São Paulo tem o maior número de focos de queimadas deste ano, de acordo com o INPE. Olha só esse vídeo que mostra aí o avanço de uma nuvem de poeira e fumaça na região de Viradouro, em São Paulo. As imagens foram captadas pelo Clima ao Vivo e mostram a poeira dando lugar a uma nuvem de fumaça que chegou ao município por conta aí de um incêndio que aconteceu a leste de Barretos e que por conta também do tempo seco e quente se espalhou para outras cidades aí da região. É isso, Fabiano, essa foi a previsão do tempo de hoje. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Obrigado, Renata. Excelente final de semana para você. E a Renata destacava, né, essa nuvem, né, de poeira, de fumaça chegando ali na cidade. Foi um incêndio acidental. Aqui a gente não fala muito dessas coisas não, mas aqui no Mato Grosso do Sul nós tivemos um incêndio muito grave ali nos arredores de Dourados, aqui menos de 300 quilômetros da capital Campo Grande, 225 quilômetros, e ele foi causado por indígenas que atearam fogo em uma determinada região ali próxima ao município de Dourados, entre Dourados e Itaporã. Mas agora eu volto a falar de milho. Você acompanha comigo agora como é que está o cenário para o mercado futuro do milho. Pouca coisa muda, né, para o milho, vindo dentro daquilo que conversávamos nesta semana, nesta última quinta-feira especialmente, com Vlamir Brandalize a respeito deste assunto e também com Roberto Carlos Rafael, da Geminar Corretora. Nós temos aqui os preços mais baixos, não devem voltar a 100, mas ainda com boas margens, ótimas margens para o milho, caso você tenha milho para vender. Posição de setembro vindo a R$ 95,65 a saca, com alta de 0,29%. Novembro, R$ 96,11 a saca, com alta de 0,14%. Janeiro, R$ 98,05 a saca, com alta de 0,11%. E março, na estabilidade, com R$ 98,00 a saca, viés de queda ali de 0,07%. E olha, as chuvas têm melhorado a umidade do solo para diversas culturas em atividade no Brasil. Entretanto, muitas delas ainda seguem em risco. São elas, como nós dissemos já durante essa edição do Agricultura BR, a cana-de-açúcar, o café e o trigo, nos estados do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais. E para falar a respeito deste tema, eu vou conversar agora com Felipe Reis, analista da Geocis, que participa ao vivo do programa conosco. Felipe, obrigado pela participação mais uma vez. E aí o cenário ainda está meio nebuloso para essas culturas aí que tiveram bastante perdas, né? Principalmente o café e a cana-de-açúcar. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer falar com você, participar da Agricultura BR. Exatamente. Nós tínhamos um cenário, já tivemos, né, uma safra bem desafiadora, e agora para o ciclo de inverno, pensando aí na produção de trigo, o cenário não é muito diferente, né? Nós até tínhamos uma previsão no início dessa semana de boas chuvas para os próximos dias, mas a previsão mudou
voltando um pouquinho atrás, e o volume de chuvas deve ser baixo para boa parte das regiões, certo? Então, se a gente analisar como que vai ser a precipitação acumulada para os próximos 7 dias, a gente está com o mapa no lado esquerdo do mapa, a gente observa o modelo europeu de previsão climática, a gente até observa as chuvas acima da média, onde está azul, de menor a maior intensidade, são chuvas acima da média, onde está marrom, de menor a maior intensidade, são abaixo da média, né? Então, temos chuvas aí para centro-norte do Paraná, sudeste de São Paulo, que é exatamente ali a região que tem uma boa produção de trigo, mas ainda observamos uma boa parte ali do Paraná, sul, sudoeste, com baixo volume de chuvas. Rio Grande do Sul deve voltar à seca, tanto um modelo quanto o outro apontam para baixa precipitação no Rio Grande do Sul. O outro modelo, GFS, é o modelo americano, que está até mais pessimista quando a gente pensa do lado do trigo, tá? E já pensando até mesmo para a próxima safra, que está para começar o plantio daqui a algumas semanas, essa baixa precipitação vem mantendo a umidade do solo baixa, né? Que já aconteceu esse ano, pode se repetir no próximo ano, pensando numa oferta de milho que já está reduzida, isso pode causar algum problema. Mas voltando para o trigo, a gente trouxe também um mapa de umidade do solo, que a gente fez a comparação. Do lado esquerdo a gente tem a umidade do solo hoje, como que está, né? Então, todas as regiões laranja de menor a maior intensidade estão abaixo da média, certo? E na região roxa está acima da média. Então, o lado esquerdo a gente olha uma umidade do solo atual, e do lado direito a gente consegue observar a umidade do solo para os próximos 7 dias. A gente vê que vai ter uma melhora apenas no leste, ali, sudeste do Paraná, pequena região de Itapetininga, macro-região de Itapetininga em São Paulo, mas boa parte do Paraná deve continuar com a umidade do solo abaixo da média. Pensando nisso, Paraná, maior produtor de trigo do país, a gente tem tomado muito cuidado para fazer as nossas estimativas de produção de trigo, tá? Então, trigo, nós estamos estimando uma produção em torno de 7,3, 7,4 milhões de toneladas, aí consideravelmente abaixo do último relatório da Conab, em virtude dessa seca. Caso a gente tenha uma alteração de cenário, a gente pode revisar para cima, mas quando a gente analisa a umidade do solo, precipitação acumulada e o índice de vigor vegetativo, como que está a saúde das lavouras, a gente mantém um alerta para a produção de trigo no país. Felipe, até aproveitando uma pergunta que chegou agora aqui a respeito da qualidade do trigo, tá? O Eduardo Pacheco Cerose mandou aqui para nós a seguinte questão: parte desse trigo no Paraná está com qualidade inferior. E aí ele está sugerindo aqui que seria mais para alimentação de animais. Quando a gente fala dessa produção de trigo brasileira agora, que a Geocis acabou de trazer mais um dado, né, colocando essa produção com uma estimativa menor de produção. Esse trigo é o trigo total? É o trigo com qualidade para ir para os moinhos brasileiros? Como é que está funcionando essa questão de qualidade, até para atender aqui o questionamento do Eduardo? Certo, essa é a nossa estimativa, Fabiano e Eduardo, para a produção brasileira de trigo, tá? Então a gente não faz a separação quanto à qualidade, mas o que a gente pode dizer pensando no Paraná, a gente tem as condições no estado estão um pouquinho mais favoráveis no leste, região de Castro, Tibagi, tem uma condição melhor para o desenvolvimento das lavouras. Então, caso seja a região do comentarista, do Eduardo, ele pode se beneficiar disso em relação às outras regiões. Já no norte, oeste do Paraná, que tem também uma boa produção de trigo, a umidade do solo está bem abaixo da média, isso pode diminuir, deve diminuir a qualidade do trigo, e aí ele pode ter algum problema quanto à alimentação do seu rebanho. Tá certo, então. Felipe, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e um bom final de semana. Grande abraço e até a próxima. Tá certo? Agradeço também ao telespectador Eduardo participando do programa aqui conosco. Siga o programa de hoje agora falando a respeito do cenário internacional para o milho, isso porque, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório apresentado nesta última quinta-feira às 17 horas,
foi encerrada a colheita de milho na Argentina. E de acordo com a Bolsa, a produção da Argentina ficou em 50 milhões e 500 mil toneladas do cereal, 1 milhão abaixo daquilo que tinha sido a safra anterior. É o que eu vou mostrar agora, os dados fechados agora da produção argentina de milho, uma área total ocupada e colhida de 6 milhões 420 mil hectares, produção de 50 milhões e 500 mil toneladas, portanto 1 milhão de toneladas abaixo da safra passada e uma produtividade média de 131 sacas por hectare na Argentina, mantendo ali, para a Argentina 131 sacas é um número mais baixo que o normal, mas ainda assim um número que chama atenção. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco o assunto é café por aqui. Nós vamos falar sobre o mercado do café, sobre a volatilidade do dólar, como é que esse cenário tem se acomodado. E para falar sobre esse assunto eu vou conversar pela internet com Haroldo Bonfá, que daqui a pouco participa conosco. Eu volto já. Bom, e há pouco nós tínhamos a participação do Felipe Reis, analista da Geosys, falando sobre produções como culturas, como cana, café e também o trigo sendo afetados nos estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, ainda por questões climáticas. Bom, e os boletins climáticos, os elementos climáticos influenciam os negócios sempre, as culturas de trabalho, assim como o dólar tem influenciado demais aquelas commodities ou culturas que acabam sendo atreladas à moeda norte-americana, como soja, como milho, carne bovina também e, claro, o café. E é para falar a respeito destas questões de mercado e que acabam impactando o produtor, o cafeicultor brasileiro, que eu vou conversar agora pela internet com Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, participando aqui conosco nesta sexta-feira. Haroldo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E nós vimos nessa semana, até pelas essas questões aí dos Estados Unidos, tira ou não tira o incentivo à economia norte-americana, dólar muito volátil, né, uma volatilidade para a moeda norte-americana muito grande, ou nesta sexta-feira recuando um pouco mais, mas de qualquer maneira impactando demais os negócios com café. Primeira questão, avaliar esse momento, como é que você analisa esse momento do café pensando em dólar e também nessa questão de tempo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, e a todos os seus. Realmente, o impacto é tremendo, né? Nós temos aqui um estudo importante que fala que existe uma correlação inversamente proporcional do dólar com a Bolsa de Nova York, né? Quando um sobe, o outro desce, né? E exatamente agora está sendo aplicado, quer dizer, está tendo uma valorização do real, né? Ou seja, essa valorização está implicando na Bolsa de Nova York de uma certa maneira e Nova York está subindo bastante. Então, é significativo todos esses movimentos externos, né, exógenos à área de café, no preço e na precificação, tanto de mercado interno como de mercado externo. Como é que o cafeicultor, dentro de um cenário como esse, que principalmente essas últimas semanas tem ficado mais conturbado, seja pela economia, seja pela questão climática, como é que ele tem negociado esse seu café, principalmente depois de passar aquele impacto, ainda absorvendo os impactos aí das geadas, principalmente em Minas Gerais? Não tem sido fácil, é uma decisão assim, extremamente complexa, porque envolve muitos fatores, né? O primeiro deles é quanto que sobrou para ele poder comercializar, né? Ele tem, obviamente, acabou de colher a safra, essa safra foi menor, né? É uma safra baixa de Brasil, o Brasil todo colheu menos, né? No entanto, a perspectiva que ele tem, como você já mencionou, não só sobre seca, como geada, agora essa estiagem, até as próximas chuvas que devem ocorrer agora em setembro, né? É um período muito grande em relação a uma incerteza muito grande sobre quanto que há disponível para colher em 22. Com tudo isso, ele tem que fazer todas essas contas, em cima disso, adicionar algumas incertezas
peculiares da área dele, né? A inflação aí bem interessante, né? Nós temos problemas aí do combustível, né? O diesel subindo de uma maneira aí bem forte e nós temos aí toda essa parte de frete, né? O frete internacional. Então, esses componentes dificultam demais e dão muita incerteza sobre como que ele vai precificar esse café para 22, como também os custos deles, a análise de custos. Então, tem que ser muito criterioso e ter uma preocupação muito forte quanto a isso. Haroldo, em relação a esse elemento aí da cafeicultura, e aí principalmente sobre a oferta, né? Nós temos todo esse cenário que você acaba de trazer aqui no Agricultura BR, mas principalmente falando disso e falando da oferta, como é que está sendo essa oferta, como é que tem chegado agora esse café à disposição do mercado, seja nas negociações ou de fato para aí o varejo, para as torrefadoras? Bom, o café, o mercado já sabe, né? Ele já vende com muita antecedência. Então, você já vendeu 22, você tem pessoas que já venderam, inclusive, 23, né? Então, nós estamos falando de vendas novas. E temos também falando de problemas técnicos de comercialização que você fez anteriormente a preços muito baixos, que hoje você teria tendência ou de cancelar ou de renegociar esses preços, uma vez que a liquidação dessa venda, né, pode não estar sendo tão atrativa quanto foi quando foi feito lá anteriormente. Todas essas preocupações são importantíssimos nessa comercialização e precificação de cafés futuros, né? Isso tem que ser levado muito em conta, como também nós começamos falando sobre dólar, né? Sobre a que nível de dólar que a gente vai fechar isso para embarques futuros. Haroldo, aproveitando aqui a sua participação, o telespectador está participando, está mandando mensagem aqui, recebendo na minha mídia social, o Flávio Centurion, de Uberlândia, Minas Gerais, ele comenta a sua fala agora, né? Está realmente muito rápido aqui, falando a respeito do problema técnico. Ele diz o seguinte: todos os cafeicultores quase têm algum problema técnico, que seria o caso de revisão ou mesmo de repactuação. Vou chamar de repactuação, que não deixa de ser, ela tem ocorrido, qual que é a frequência que isso tenha ocorrido aqui no Brasil, Haroldo? Infelizmente, ele é uma discussão permanente, né? Está muito afeto ao relacionamento que você tem com a sua trading ou com o seu importador, depende de que nível você está falando. Ambas as partes estão com problemas, o importador está com problema para receber o café e o exportador está com problema para embarque de café. Tanto esse embarque físico, ou seja, espaço no navio, ele negociou um frete e hoje o frete é outro, né? Então, são impeditivos para você, ou fatores de negociação para você compor e negociar com o seu importador, né? Sobre como manter a remuneração que ele tinha. O ideal seria se ele tivesse esse diálogo, né? Não fazer nada precipitado, mas, inclusive, fazer cálculo se você pagar uma penalidade de cancelamento desse contrato, não vale mais a pena, face ao mercado atual, do que você continuar com esse contrato antigo. Como você disse, é uma repactuação, quando for possível ou necessário, né? E tem que ser feito com muito bom senso, muito diálogo e muita flexibilidade de ambas as partes. Quem está no mercado de café sabe que você não está fazendo isso apenas esse ano, né? O café é uma produção perene, ou seja, durante muitos e muitos anos, o seu nome, a sua empresa, a sua fazenda vai continuar, e você quer que isso seja de bom, você tem um bom recorde, né? Um track record, como a gente fala em inglês, né? De compromissos. Então, é muito importante esse diálogo e essa compreensão de ambas as partes.
Agora, para encerrarmos essa entrevista, eu vou fazer o seguinte comentário. Eu falei repactuação porque tem que ter as partes mesmo participando, né, e tem um acordo. Aí, por isso que é um pacto novo entre eles. Mas nós temos um cenário hoje para a cafeicultura que o cafeicultor é pressionado por conta das perdas que ele teve. Nós temos as trades cooperativas também igualmente pressionadas. E quando eu falo que produtor e trade cooperativa estão pressionadas, nós podemos dizer que praticamente todos os elos, ou quiçá todos eles, estão com algum tipo de pressão no momento. Pensando nisso, e que essa crise ainda ela vai precisar ser vista, os seus impactos nos próximos anos, você acredita que já está totalmente precificado o cenário que ocorreu aqui no Brasil, ou isso ainda vai precisar de muito mais cálculo? Muito mais cálculo. Por quê? Porque as incertezas elas vão ser mais aclaradas, né? Primeiro, quando houver a chuva, que a gente não sabe qual o tamanho que ocorrerá. Depois da chuva, nós vamos ter que ver qual foi o pegamento, né? O que realmente vai virar chumbinho, ou seja, quanto disso vai realmente ficar na planta, né? Para a gente avaliar o que teremos de café disponível para 22 e durante o ano todo nós estamos 21, o ano todo de 22, como que a planta vai se recompor, né? Para enfrentar 23. Muita gente esqueletou o café, muita gente cortou, já fez algumas partes de preparo de café, né? E que isso vai afetar realmente a nossa oferta global, né? O quanto que o Brasil vai ter disponível para café. Com esses parâmetros mais definidos, aí sim teremos uma real ideia de quanto café será ofertado e disponível em 22. Ou seja, todas essas incertezas não foram precificadas ainda. O mercado está muito reticente, inclusive de aceitar que houve uma geada tão forte como a gente viu em muitos lugares. Tá certo. Haroldo Bonfá, quero agradecer a sua participação aqui na Agricultura BR. Sempre um prazer, uma honra tê-lo por aqui. Bom final de semana a você. Fabiano, um prazer poder dividir um pouquinho aí com você e todos os seus, e é importante tomar muito cuidado para não tomar decisões precipitadas, né? Nós temos um longo caminho pela frente e eu acho que é muito importante você fazer muito cálculo e negociar com bastante assertividade. Um abraço a todos, bom final de semana. Um grande abraço, Haroldo. Por aqui eu continuo falando a respeito de café. E você vai acompanhar comigo agora como é que estão os negócios no mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York. Eu ressalto, nós temos uma posição que foi colocada pelo Banco Central norte-americano, o Jeremy Powell, até lembrei o nome dele agora, em relação a não, pelo menos não agora, nesses próximos 20, 30 dias, não começar a retirada de recursos, né, que acabam incentivando a economia dos Estados Unidos, que foram colocados por conta da crise da Covid. Que vai tirar, vai, só que ainda não se sabe em qual tempo e qual velocidade. O que nós temos hoje num cenário com o dólar despencando, por conta dessa questão do Banco Central norte-americano, é o café também subindo. Essa relação que o Haroldo acabou de destacar aqui em relação à Bolsa de Nova York, dólar, ela é muito clara e hoje nós podemos provavelmente estar com um pouco de influência dela. Nós temos aqui café subindo bem, setembro vindo para $1,89 mais 50 libra peso, dezembro $1,92 mais 80, março $1,95 mais 5 a libra peso e maio $1,95 mais 45 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Café Robusta agora em destaque na Agricultura BR. Nós temos alta para o Robusta também. E olha só, as posições de mais curto prazo passam dos $2.000 a tonelada agora. Posição de setembro, $2.016 a tonelada, com alta de 1,45%. Novembro, $2.042 a tonelada, sobe bem café hoje, 2,40%. Janeiro, $1.997 a tonelada. E março, $1.956 a tonelada. São os negócios que temos neste momento com café Robusta na Bolsa de Londres. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com as últimas informações dessa edição.
Mercado da soja com uma certa calmaria, mas hoje, em específico, queda para os negócios com soja lá nos Estados Unidos, mesmo com confirmação de demanda, né? Demanda chinesa sobre soja norte-americana, ela vai sendo confirmada todos os dias, tem vendas avulsas, hoje teve mais um volume de vendas e a informação que chegava ao Agricultura BR, na verdade ao Agro Dinheiro, que é o podcast aqui nosso, e que você acompanha no Spotify, no SBA, todos os dias às 18 horas, o que chegava para mim era o seguinte, que a China comprou nessa semana pelo menos 25 carregamentos de soja, o que seria algo entre 1,5 milhão até 1.700.000 toneladas. Aproveita o preço baixo. E eu não duvido nada que nesse momento agora nós tenhamos também uma grande atuação das empresas chinesas. Então veja só, nós temos soja recuando, vai chovendo a Dakota, lá nos Estados Unidos, área de produção, então vai ressentindo da informação climática o mercado de soja, e setembro vem para $13,50 o bushel, novembro $13,18, janeiro $13,22 o bushel, março $13,24, quedas aí entre 0,58% até 0,6%, com exceção de setembro, que cai mais que isso. Dólar comercial despenca hoje porque daquela questão que eu falo, caiu debaixo de 5,20. Agora, R$ 5,19 mais 5, queda de 1,18%. São as questões do Banco Central norte-americano e o Ibovespa, a Bolsa Brasileira aqui está disparada. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui, mas eu volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília, na terceira edição lá no Agro Canal. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!